título dela é Ouça com o coração, profetize com fé. Provérbios 1, verso 1 diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade, seu objetivo é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas. Diga comigo, disciplina é algo a ser ensinado e aprendido. Se a Bíblia está dizendo que o objetivo desses provérbios é ensinar sabedoria e também ensinar disciplina, quer dizer que a disciplina não nasce pronta. Você não vai na farmácia e fala: me vê por favor, queria uma caixinha de disciplina. Quantos comprimidos? Eu quero com 22, 8 dias desse mês eu quero viver muito louco, de qualquer jeito. Mas outros 22 eu quero ser disciplinado. Não, disciplina não se compra em farmácia, disciplina não se compra em supermercado, disciplina, põe a mão na minha cabeça, ora para eu ter disciplina. Não, disciplina é algo a ser aprendido, porque nós seremos desafiados a sair dela, e aí precisamos ser perseverantes. E para aprender tem que ser humilde. Gente arrogante não aprende. Gente arrogante procura outra gente arrogante para alimentar uma arrogância do outro, de tão cheios de si que estão. Mas aí você percebe que a vida nossa, ou de quem vive assim, ela até dá umas mais ou menos melhoradas, mas não sai do lugar de verdade. Não muda, não sai do lugar. É o mesmo tipo de postura, é o mesmo tipo de roda, é o mesmo tipo de tudo. Vivem em negação. E o pior, quando querem falar sobre prudência, disciplina, respeito, não são ouvidos porque não tem moral para falar dos tais, porque não são humildes para aprender sobre eles. Então, Salomão escreve um livro com a finalidade. Gente, está escrito aqui, ele não diz esse capítulo, diz esse livro inteiro foi escrito com a finalidade de trazer sabedoria e disciplina a quem der ouvidos, ajudar a gente nesse processo. E o verso 3 diz assim, estes provérbios, não, 3 não, 4, ainda o 3 ainda fala, sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida. Sucesso é resultado de aprendizado, ou seja, humildade, de ser uma pessoa que aprendeu a ser disciplinada, sábia, constante, se torna bem-sucedida. E aí ele ainda vai dizer assim, e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Então, como anda o nosso coração? Há entendimento no nosso coração? Ou só há emoções no nosso coração? A falta do entendimento faz a gente viver por impulso. A falta do entendimento faz a gente viver de emoção. Quantas pessoas, por causa de uma emoção, se tornaram viciadas em droga? Alguém começou a falar, não, você não vai, não, careta, que é isso, e tal. E daqui a pouco ficou tão assim, mas aí eu vou ficar excluído, não, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser igual a todo mundo, eu tenho que participar. Por causa de um complexo de rejeição, por causa de uma necessidade de aceitação, eu tenho que ser aceito por esse grupo, e para ser aceito por esse grupo eu tenho que usar as drogas que eles usam, ou eu tenho que compartilhar das conversas que não edificam, que eles compartilham, ou eu tenho que. Nós temos que renunciar, ser moldados ou qualquer coisa, para aquilo que nos aproxima de Deus. Isso é entendimento, isso é sabedoria. Mas infelizmente muitos não ouvem com o coração, no tocante coração espírito, não coração emoção. Só ouvem com o natural. Perdem entendimento, consequentemente perdem a oportunidade de profetizar. Por quê? Olha o que diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Não, Atos não, Ezequiel antes.
Ezequiel 36, antes de eu ir para Atos. A gente fala muito de Ezequiel 37, quando Ezequiel é levado a um vale de ossos sequíssimos, mas algum tempo atrás, até quando eu ministrei, eu falei bastante de Ezequiel 1, 2, 3, 4, 36, por exemplo, tá? Ezequiel 36, o verso 1 diz assim: Filho do homem, profetize aos montes de Israel e transmita-lhes esta mensagem. Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: seus inimigos zombaram de vocês, dizendo: bem feito, agora as antigas montanhas são nossas. Por isso, transmita aos montes de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Seus inimigos o atacaram de todos os lados e o tornaram propriedade de muitas nações e objeto de muita zombaria e calúnia. Portanto, ó monte de Israel, ouçam a palavra do Senhor soberano. Ele fala às colinas e aos montes, aos desfiladeiros e aos vales, às ruínas arrasadas, às cidades desertas, destruídas e ridicularizadas pelas nações vizinhas. Assim diz o Senhor soberano: a ira de meu zelo arde contra essas nações, especialmente contra Edom, porque me desprezaram completamente. O que Deus falou e a gente desprezou? Isso vai trazer um peso no futuro tão grande. O que Deus falou? Eu estou exatamente onde Deus falou para eu estar. Mas se eu não estivesse, haveria um peso sobre a minha vida bíblico. Porque me desprezaram. Quando Deus se aborrece com a rebeldia de Saul, Ele remove Saul e a descendência dele do trono de Israel. Porque Saul não dava ouvidos a ele. Quando Deus vê que Eli não corrigia seus filhos, e cuidado, pais que são omissos, negligentes, e não ensinam seus filhos que na vida há renúncias e ao não. Não também é provisão de Deus. Ele pagou um preço caro. Perdeu sua vida, seu ministério e seus filhos. Não teve legado. Não passou nada adiante. Porque desprezou a palavra de Deus no tocante a corrigir, repreender e estabelecer limites para os seus filhos. E aí Deus vai dizer assim, ó: aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam ficarão envergonhados. Isso é muito pesado. Desprezar Deus é trazer uma consequência dura, porque não dá para viver sem que a graça de Deus esteja sobre nós. Imagina Deus falar assim: Rogério, você vai viver um dia sem a minha graça sobre a tua vida. Eu estou lascado. Então não despreze Deus. Não despreze o que o Espírito Santo fala ao seu coração. No capítulo 36, ainda lá no verso 26, ele vai dizer assim, ó: eu lhes darei. É Deus dizendo: eu lhes o quê? Darei um novo coração. E colocarei em vocês um novo o quê, gente? Espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deus trouxe um juízo sobre seu povo por um tempo, mas deixou viva, deixou de pé uma palavra de remissão. A Bíblia mostra que para cada juízo de Deus aqui, enquanto a gente está aqui, tá? Há uma oportunidade de redenção, há uma oportunidade de remissão, até que venha o grande dia do Senhor, o juízo final. Há algum tempo eu ministrei que os pequenos juízos de Deus, quem lembra disso? Os pequenos juízos de Deus são uma proteção maravilhosa para a nossa vida, ainda que a gente não goste deles. No dia que eu sofri um acidente de carro, 7 de junho de 98, Deus permitiu eu quebrar a cara, literalmente. Encher a minha cabeça de caco de vidro. Sangrar, sentir humilhado, envergonhado. Aquilo era um pequeno juízo. E eu pedi a Deus: não, faz voltar o tempo. Eu não quero ter que lidar com as consequências disso. E eu imagino Deus olhando e dizendo: filho,
eu te amo. E eu te amo tanto que você vai precisar quebrar a cara. Vai doer, vai demorar o processo de restauração. Eu lembro que a parte mais dolorosa para mim não foi bater a cabeça, não foi nada daquilo. Eu não sentia dor física. Eu estava em desespero por causa dos meus pais. Porque eu prezo muito pelo respeito dos meus pais. Mesmo quando era do mundo, apesar de fazer as coisas, mentir, enganar, viver, eu sempre prezei muito pela honra aos meus pais. E ouvir do meu pai, eu não confio mais em você, acho que foi uma das coisas mais duras, dolorosas, difíceis e verdadeiras, necessárias que eu ouvi na minha vida. E toda vez que me ouvi falar disso, não há nenhuma mágoa, há uma alegria. Ainda bem que meu pai me falou aquilo. Ainda bem que meu pai não foi frouxo. Ainda bem que meu pai me amou, como um pai que ama e corrige seus filhos. Aquilo doeu e o processo foi muito doloroso, muito. Mas aquele pequeno juízo de Deus, ainda que doloroso, me permitiu acessar um novo coração. E aí esse novo coração foi sendo moldado por Deus, foi ouvindo Deus. E daqui a pouco, esse novo coração de uma pessoa com uma história perdida se torna uma pessoa que ajuda pessoas a saírem da perdição. O que eu estou querendo dizer para você? Ouça o que o Espírito diz ao seu coração, porque Deus não vai mudar só a tua vida, Ele vai mudar e tocar vidas através de você, filho. Ouça o que o Espírito diz ao seu coração. Escreve lá, linda. Ouça o que o Espírito diz ao seu coração, por favor. A gente precisa disso. Se a gente começa a viver, e se o Rogerinho quiser colocar aí pode, mas não tem necessidade, falei para ele que não precisava fazer nenhum tópico. Se a gente quiser viver toda a provisão que Deus tem para nós vamos precisar profetizar. Porque a provisão de Deus, ela não é entregue antes, até porque muito da provisão de Deus será vista e provada através da nossa capacidade de crer, declarar, nos posicionar. E se a gente não ouvir o nosso coração, o que o Espírito diz ao nosso coração, se nós não ouvirmos o que o Espírito Santo está falando ao nosso coração, nós não saberemos profetizar. É aí que sai muita gente imatura soltando profetadas. E o ano de 2024 Deus me ensinou muitas coisas. Uma delas é que desde 2023 ou 22, e alguns de vocês vão lembrar, ouça o que o Espírito diz ao seu coração. Ele falou comigo que estava ativando de uma forma mais intensa a veia, por assim dizer, o lado profético. Quem lembra quando eu falei disso? E eu falei, muita gente vai gostar, porque quando fala profético, um monte de gente pensa que vai vir, eis que te digo, e não sei o quê, e o carro novo, a casa, o casamento, Mas o eis que te digo, renuncia, abre mão, perdoa, doa, vai 2 milhas. A gente não gosta. A gente não quer ouvir o que o Espírito diz ao nosso coração, quando isso contraria a nossa carne. A gente gosta de profecias favoráveis, profecias positivas. Eis que te pus por cabeça e não por cauda. Ah, eu quero essa profecia para mim. Agora, esse para mim é um vaso precioso. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Alguém quer essa profecia? O grande, pode soltar, a hora que fizer pode soltar. O grande apóstolo Paulo recebeu esse chamado de Deus. Quando ele é visitado por Jesus e cai de joelhos, cego, Jesus vem pregar para ele, ele é mais um de Jesus. Agora vai à casa de Ananias, e vai e tal, e vai lá, e o homem está orando, e vai, tá bom,
Aí Deus vai falar do outro lado: não, mas esse aí tem cartas para levar preso, para até matar, esse aí consentiu na morte de Estevão, esse aí. E Deus diz: esse, para mim, esse improvável, esse aparentemente perdido por ser um perseguidor, esse que aparentemente não tem conserto, é para mim um vaso precioso. Ei, pare de viver na medida dos homens. Não importa o que os homens falaram de mim e de você, importa o que Deus disse a nosso respeito. E isso não tem a ver com ser arrogante ou intragável diante dos homens, porque tem gente que entende errado e se torna insuportável. Eu vou tratar todo mundo mal, porque o que importa é o que Deus pensa a meu respeito. Ele pensa que você é um cavalo, burro velho, jumento. Eu sou assim, eu sou espontâneo, tudo que eu penso eu falo. Não, falar tudo que eu penso não é sinal de espontaneidade, é sinal de estupidez. Porque eu não vivo sozinho nesse mundo. Então não vem com essa de que eu não me moldo. Então você ainda não leu a Bíblia, porque se lê a Bíblia, a gente não se molda aos padrões desse mundo. Mas nós procuramos ter paz com todos, procuramos ser sal. Jesus falou: vós sois o... Para não ficar estendendo muito aqui, de falar vários exemplos, só um: sal. Alguém gosta de comida com muito sal? Comida sonsa? Então nem muito. O sal cozinha a comida para ele mesmo comer? Ele tempera a comida para quem? Para os outros. Então, eu preciso, até certo ponto que não fira a palavra e não mate a minha identidade, obviamente, eu preciso ser agradável ao meu próximo. Quem entende isso? Mas eu me importo. Quando chegar naquela encruzilhada, agradar a Deus ou aos homens, mais importa agradar a Deus. Então, ouça o que o Espírito diz ao seu coração, porque o Espírito diz que daria ao povo que por um tempo ficou pagando pelo seu erro, que Ele daria um novo coração, tiraria o coração de pedra, daria um coração de carne. Para quê? Volta lá no versículo, obrigado Rogerinho. Eu lhes darei um novo coração, colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O 27 vai dizer para quê? Porém dentro de vocês porém dentro de vocês, família de Cristo, nós que estamos nessa virada de intimidade, olha a palavra de Deus para a gente, olha a bondade de Deus para a gente. Gente, eu ainda não tenho um tema de fevereiro, mas deve ser algo para o lado da bondade de Deus, porque quando eu dobrei meu joelho, eu profetizei para fevereiro sobre: verei a bondade de Deus na terra dos viventes. Porém dentro de vocês, meu espírito, para que sigam meus... Mas Deus não vai colocar o espírito dele dentro de mim para eu ficar fortão, poderosão, bonitão, cheiroso, rico, milionário. Não. Para eu passar e falar: todo mundo curado, poderosinho, tal. Não. Ele unge para a gente fazer a obra, e glória a Deus. Mas Ele coloca o espírito dentro de nós para a gente seguir a palavra dele. Porque se a gente seguir a palavra, os sinais nos seguirão. Se a gente seguir a palavra, os sinais nos seguirão. Quanto mais eu sigo a palavra, mais os sinais me seguem. Está lá em Deuteronômio 28. E será que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, sendo cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Então, à medida que eu sigo a palavra faz os sinais me seguirem. Por isso Deus fala: eu colocar o meu espírito em vocês é o bastante, porque se eu colocar o meu espírito em vocês e vocês seguirem a minha palavra, os meus sinais vão seguir vocês, porque vão me reconhecer em vocês. Ei, a natureza, o mundo, até o diabo reconhece Deus na palavra dele. Então, quando a gente vive a palavra de Deus, eles veem Deus em nós, demônios caem por terra e a glória de Deus enche a terra. Que haja movimento na terra esse ano, através da tua e da minha vida. Que haja movimento do céu na terra esse ano. Que haja movimento do céu na terra através da minha vida como nunca até aqui. Deus quer te usar para trazer movimento do céu para a terra. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Segura o braço dessa pessoa e diga: Deus quer te usar para trazer movimento do céu para a terra. Deus quer te usar para trazer movimento do céu para a terra. Eu amo as viradas de intimidade. É uma pena que muita gente não entendeu o que é isso.
Não se trata de um culto para dar ibope. Não se trata de um culto para contagem do número de pessoas. Não que a gente não conte, mas para critério de organização, mas se trata de um momento, eu particularmente, que sou, é meu jeito, eu gosto de fazer meu esboço, está tudo preparado. É a hora que eu venho leve, não tem papel impresso aqui, tem nada. Eu oro e falo, Senhor, vamos lá. E talvez as melhores mensagens que eu prego do ano inteiro saem em algumas viradas de intimidade. E aí eu confesso que eu tento ser assim depois nos domingos, mas eu ainda não consegui. Se uma hora Deus quiser, pode ser. Mas por enquanto, é um bálsamo de primícias para quem aproveita esses primeiros dias. Deus vai nos usar, João, esse ano, para trazer movimento do céu para a terra como nunca, filho. Deus vai mudar teu trabalho esse ano. Vai te dar algo, não que o que você está não seja digno, mas vai te dar algo de honra, que você sirva a Ele e siga os projetos dEle para a tua vida. Deus quer trazer movimento do céu para a terra através de pessoas que são imagem e semelhança dEle. Então, Ele diz, eu vou pôr dentro de vocês meu espírito para vocês seguirem minha palavra e terem cuidado de obedecer meus estatutos. Por quê? Porque aí os sinais vão te seguir. Atos 2:17, põe aí. E eu já vou orar com vocês. Nos últimos dias, disse Deus, Joel profetizou, e em Atos se cumpriu. Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. O cara muito doido que entrar aqui de coração aberto, o Espírito Santo pega ele. E ele começa a ser muito doido por Jesus e não mais muito doido pelas drogas. Deus pega quem Ele quiser, João. Ele ama a todos e procura quem acredite. Abre o coração. Creia. Seus filhos e suas filhas farão o quê? Profetizarão. Eu tenho filhos espirituais aqui. Esse ano Deus vai te usar para profetizar muito. Os jovens terão visões. Visões. Qual é a visão dos jovens para esse ano? Ou quais são as visões? E os velhos terão sonhos. Aí Zé, o Zé sonhou que ele estava pregando. A palavra se cumprindo, gente. É que a palavra viva. Sonhou que ele estava pregando. E Deus falou que os velhos teriam sonhos. E quem foi que te dava o recado que você ia pregar? A Jennifer. Por quê? A visão, Jenny, depois dessa, não em janeiro por causa do jejum, mas em fevereiro vale até uma bolacha. Não, essa vale você me levar para comer um lanche. Tá? Filhos e filhas profetizarão, jovens o quê? A jovem trouxe a visão em sonho para o... Gente, eu prego a Bíblia. A jovenzinha chegou e falou, e aí, velho, tem uma visão de Deus para você. Como você não me ouve acordado, eu vim falar com você em sonho. Melhor eu não falar que eu estou sonhando muito ultimamente, que pode ser um sinal também, né? É a segunda, só esse ano, tá? Só para lembrar. Você está no caderninho, dia 1 e dia 2, você está invicta, você está 100%. Ela sabe quem ela é. Ei, o Espírito Santo, gente, que em nome de Jesus, eu pus uma coisa, quando eu fui começar a escrever meu projeto de vida, no meu esboço do projeto de vida, todos os dias de 2025 eu quero tirar um tempo para orar em línguas. Falei disso na mensagem de ontem, estou falando hoje de novo. O pastor está se exibindo, eu estou inspirando pessoas, sabe por quê? Eu nunca tinha me dado conta. Eu já passei ao longo dos anos dias sem orar em línguas, quem mais? Mesmo sendo batizado com o Espírito Santo. Por quê? Sei lá, porque eu fiz a minha oração de começar o dia, terminar o dia, fiz uma oração indo para lá e para cá, mas não mergulhei. Sabe por quê? Talvez você se identifique com o que eu vou dizer agora, que a gente espera orar em línguas, parece que é tipo carro a álcool de antigamente. Eu não posso começar minha oração já orando em línguas, eu tenho que estar orando, eu tenho que falar umas coisas bonitas, eu tenho que preparar o terreno, aí agora o Espírito Santo vai entrar, uau! O Espírito Santo não tem essa vaidade. Ele só quer que você abra sua boca para ele te encher. Mas eu só vou ter 1 minuto para orar em línguas. Ore 1 minuto. Mas não deixe de orar em línguas nem um dia desse ano. Entendeu, João? Você é batizado do Espírito Santo, filho?
Todo dia você vai orar em línguas. Todo dia. É um comando que eu estou te dando. Você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Todos os dias. Separa um tempo. Que seja 2 minutos, seja 5 minutos. Vou orar em línguas. Vou orar em línguas. Vou orar em línguas. Todo dia. Do mesmo jeito que você vai ao banheiro, toma banho, espero que todo dia, né? E come e tal. Todo dia ore em línguas. Aí, ele fala sobre um avivamento através do derramar do Espírito Santo. Ezequiel profetizou a troca de coração. Em Atos se confirma o que Joel falou. O derramar do Espírito muda o nosso coração, ativa dons sobre filhos e filhas, sobre jovens, sobre velhos. Todo mundo é a igreja inteira ativada. Ninguém, em nome de Jesus, quero profetizar sobre a família de Cristo. Ninguém aqui dessa igreja vai ficar escorado em ninguém. E as panelinhas serão queimadas por Deus. O que vai acontecer aqui é um avivamento, onde um toca o outro e ninguém se sente excluído ou rejeitado, porque o cristianismo é sobre isso. Pelo amor de Deus, não confunda. O pastor não é contra ninguém ter amizade, eu também tenho. E não é contra a gente ter. O que eu estou dizendo é que o nosso cristianismo não pode ser fragmentado. Tem um momento em que eu faço um passeio com o Zé, com a Sandrinha, que talvez eu não faça com tantas pessoas, e a gente... Mas no momento que eu estou aqui servindo, aliás, quando estou aqui servindo, pouco eu converso com o Zé e com a Sandrinha, porque eles estão atuando de um lado, eu estou atuando do outro, pastora do outro. Nós estamos cumprindo o nosso propósito. Aí a hora que acabou tudo, a gente tem a nossa vida comum, acabou, foi todo mundo embora, ou é hora, vamos combinar alguma coisa? Quem entende o que eu estou dizendo? Porque às vezes alguém começa a distorcer. O diabo gosta de pegar a gente mente fraca para distorcer e falar assim: o pastor está pegando o pé da nossa amizade. Não tem problema nenhum com a amizade que é saudável. Agora que é diabólica, Deus vai desfazer, não. Mas a saudável não é contra. O que a gente não pode é manchar o nome do Senhor ou da igreja por causa do nosso ego. A isso aí Deus vai tacar fogo. Por quê? Porque todo mundo precisa ser alcançado. Todo mundo. Deus quer nos usar para alcançar. Nosso coração precisa ser avivado, ativado nisso. E eu termino em Ezequiel 37. Vem comigo, para a gente poder orar. Ouça com seu coração e profetize com fé. Como é que eu faço, pastor, para ouvir com o coração? Tudo que a gente acabou de ler. Se abra ao Espírito Santo, se entregue ao mover dele. Deixa ele conduzir sua vida. Deixa ele ser o primeiro, deixa ele estar à frente. E em Ezequiel 37, o verso 1 diz: a mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Aí vai dizer que ele foi entre os ossos e tal, mas o verso 7 diz assim, põe na Almeida Revista Corrigida para mim, por favor, que fica melhor. Então, o que ele fez? Profetizei como se me deu ordem. Profetize de acordo com o que Deus está falando. Profetize confiando naquilo que Deus falou. Mas profetize com fé, porque o Espírito Santo foi derramado sobre você para te ativar em fé. Ouça com o coração. Qual coração? Aquele novo coração de carne que Deus nos deu. E profetize conforme a palavra que Deus deu. E houve um ruído, começa com um pequeno barulho, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, aí começa um movimento. Que em nome de Jesus esse ruído fique ecoando no meu e no seu coração, até que a gente comece um rebuliço, a gente venha tocar mais pessoas para ouvirem com o coração e profetizarem com fé, a se moverem, a fazerem um movimento do céu na terra. E enquanto eu profetizava, se fez um rebuliço. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Falei ontem aqui na primeira mensagem do ano. Deus é contra, Deus é provedor. Deus é abundante e generoso, mas Ele é contra o desperdício. Cada osso se conecta ao seu osso. Não fica osso sobrando, nem faltando. A medida de Deus transborda com o objetivo de alcançar alguém que ainda não está dentro.
Quando Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado. Boa, medida, recalcada, sacudida e transbordante. Para quê? Lembra do balaio, Zé? Para que quem está ao redor também seja alcançado e diga: eu também quero. E ele também dá e também recebe. Boa medida, recalcado, sacudido, transbordante. E o outro que está perto recebe, e o outro que está perto recebe, e é esse mover que Deus quer sobre a terra. Então, ouça com o seu coração e profetize com fé. Os céus estão tocando a terra. Desde que Jesus pisou aqui, os céus tocaram a terra. Nós fomos ativados pelo Espírito Santo para sermos a imagem e semelhança de Deus e fazer uma grande obra. Deus conta com você, Deus te unge, Deus muda a tua história, para que outras histórias sejam transformadas pelo seu testemunho. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus.